que Deus tem para nós não é chancelar o que a gente bem entende. O que Deus tem para nós é levar a gente para um lugar onde a gente não entende. Você está vivendo coisas que você não entende. Entenda isso em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo explicar, então fique em paz. É Deus quem está fazendo. Irmão, se você perguntar para alguém que está vivendo os melhores dias da vida dele, como ele chegou até lá, presta atenção nisso. Se ele souber te explicar, tenha convicção, foi o mérito dele que levou até lá, não a graça de Deus. A graça vai te fazer viver coisas que você não vai saber como explicar. Eu não sei nem por onde começar, irmão. Se eu te falar em que momento começou, pastor, a fluir a tua história, em que momento Deus começou a mudar, irmão, eu nem sei te explicar. Porque chegou um momento em que tudo aquilo que eu sonhava aconteceu. E aí Deus falou, e aí? Acabou? Zerou a tua imaginação? Eu falei, Deus, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Ele falou, então tá bom, então agora deixa eu começar, porque eu só posso começar o sobrenatural quando o seu natural se esvazia. Deus está dizendo para pessoas nessa manhã, deixa eu ser Deus na tua vida. Você está muito cheio de si para que consiga ser cheio de mim. Pessoas cheias de si não conseguem ser cheias de Deus, irmão. Por quê? Porque Deus ele não vai ficar disputando espaço dentro de você. Não tenta entender. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Cara, isso é tão poderoso para mudar realidades. Tirar pessoas da depressão, cadeias emocionais, sofismas, pensamentos de morte, crises existenciais. Olha o que Filipenses 4:7 está dizendo. E a paz de Deus que excede o entendimento. A paz de Deus que vai além do que você compreende. A paz de Deus que vai além do que você consegue entender. A paz de Deus que vai além da tua lógica. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Tem uma frase do Bill Johnson que eu acho maravilhosa, irmão. Presta atenção nisso. Ele disse o seguinte: para você experimentar a paz que excede o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Uau, isso é muito forte, cara. Você quer experimentar a paz que excede o entendimento? Quero, Deus. Então, a partir de agora, abre mão do seu direito de entender. Porque a paz que excede o entendimento não está mais preocupado com o que você entende ou não, mas é uma paz que faz com que você prospere, mesmo em meio às maiores circunstâncias adversas da tua vida. Vai ter gente que vai achar que você é louco, vai falar, mano, você tá anestesiado, você não está vendo o que está acontecendo. Você vai falar, não, eu decidi não entender, mas descansar. Eu decidi não me mover pela lógica, mas confiar. Deus disse que estaria comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos, e isso é real. Hoje, como foi ontem, e vai ser amanhã também. Cara, você não está vendo? Está mudando o cenário, vai mudar o governo, vai mudar a política, vai mudar a economia, irmão. Há alguns anos atrás, alguns meses atrás, para alguns aqui você vai ter que falar, alguns dias atrás, eu decidi abrir mão do meu direito de entender para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Não faz sentido para mim, mas faz sentido para quem me prometeu. Não faz sentido para mim, mas faz sentido para quem me desenhou. Ei, não faz sentido para mim, mas faz sentido para quem me desejou antes de tudo ao meu redor existir. Hebreus 11:6 diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que Hebreus está dizendo é o seguinte: ou você tem fé e confia mesmo sem entender, ou você nem dá os primeiros passos de fé, irmão. Não vai fazer sentido, não tem lógica, mas Deus quis fazer. Eu declaro isso sobre você, vai ter realidades que você vai viver em Deus, que pessoas vão pedir para que você explique, você vai falar, irmão, Deus quis fazer, não tem outra resposta. Mas por que você? Mas por que tua casa? Mas por que tua empresa? Mas por que te chamaram? Mas por que os teus filhos? Deus quis fazer, irmão. Eu não questiono quando Ele quer fazer. Eu não quero mais entender, eu só quero experimentar. Eu não quero. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para mergulhar e confiar que o demais Ele fará. Você está comigo? Romanos 4:8, eu estou finalizando aqui, diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência.
E sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mas mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A palavra de Deus está dizendo: ei, Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque ele tinha fé na promessa. Abraão creu contra a lógica. Por quê? Porque ele tinha fé na promessa. E Deus está chamando a gente para viver nesse tempo. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmão, entenda isso, e eu finalizo aqui em nome de Jesus. Noé não começou a construir a arca quando a primeira gota de chuva caiu. Noé começou a construir a arca quando o dilúvio nem fazia sentido. Você sabe por quê? Porque toda a direção profética que Deus te dá fala a respeito de uma estação que ainda não chegou. Toda a direção profética que Deus te dá fala a respeito de um tempo que ainda não chegou. O que Deus está fazendo é o seguinte: ei, prepara as bases para aquilo que ainda vai chegar. Tenha fé. Deus, mas não faz sentido. Ei, não tenta entender, só faz o que eu te pedi. E aí Noé começa 100 anos construindo uma arca, sem que uma gota de chuva tenha caído. Sabe o que é interessante? Quando a chuva começa a vir, tem pessoas querendo construir a arca. Irmão, se você tentar construir a tua arca quando o dilúvio começar, não dá mais tempo. Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque tinha fé na promessa. Noé se moveu contra a lógica. Por quê? Porque tinha fé na promessa. E Deus está chamando homens e mulheres nessa manhã, Orlando, para se mover sem se preocupar com o que faz sentido, mas com Deus que prometeu. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Salmos 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegrias, trazendo os seus feixes. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 46 diz: ei, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus no meio dela está, e ela não se abalará. Deus ajudará a romper desde amanhã. Os gentios se esbravecerão, os reinos se moverão, mas Ele levantou a sua voz e toda a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio. Deixa de entender, irmão, só mergulha. Deixa de tentar entender, só descansa.